Nós vamos ler o problema aqui. Tem vários problemas. Se você clicar em problemas, aparece aqui iniciante. A gente vai resolver o primeiro do iniciante. Extremamente básico. Certo. Desde os primeiros problemas, é interessante a gente ler detalhadamente tudo. Então eu vou retomar alguns conteúdos da aula passada, explicando aqui na descrição desse nosso problema. Então vamos lá. Leia dois valores inteiros e armazene-os na variável a e b. Só essa primeira frase aqui já faz a gente pensar várias coisas. Uma delas que não foi explicada ainda nas nossas aulas é esse leia. Esse leia, no caso, é uma entrada. Significa o quê? No lugar de nós estarmos aqui no nosso NetBeans e colocar o nome dos valores, por exemplo, int, uma variável de inteiros, número a, não, num1 igual ao valor, posso pôr qualquer número aqui, significa que a gente não vai declarar qual que é esse valor. Esse valor ele vai vir de uma entrada, que vai vir do sistema. Então nós precisamos aprender uma coisa nova para poder receber essas entradas. E essa coisa nova é uma importação do Java. Vou colocar aqui um comentário. Importar o que irá receber os dados do URI Online Judge. Então nós vamos precisar de um objeto que já vem aqui no Java. A gente digita import. A gente vai importar do Java uma utilidade do Java. Quando você apertar ponto, se você está digitando certinho, sem nenhum erro, ele vai aparecer aqui várias opções. Então é tudo que aqui tem questão de entrada e saída e tal. A gente precisa do útil. Eu posso clicar no útil aqui, ou ir com a setinha do teclado e dar Enter, ou simplesmente começar a digitar e apertar Tab. Então ele completa para a gente. Por exemplo, se eu estou aqui java.u, tudo bem que é pequeno o útil, mas se for o próximo, por exemplo, o que a gente vai importar? Dá para importar tudo que está escrito aqui praticamente. Só que a gente vai precisar de uma variável de um objeto que chama scanner. É uma classe em Java que vai receber os dados para a gente. Então, se eu começar a digitar scanner, ver que é o único aqui, der tab, ele completa. Por que ainda tem erro? Porque tem que pôr ponto e vírgula. Então, se sumiu o vermelhinho, significa que está certo. Já amarelo não tem problema por enquanto. A gente não vai preocupar com os avisos. Eu vou explicando os avisos que forem pertinentes depois. Amarelo simplesmente diz assim, tem algo que você tem que prestar atenção, mas o seu programa provavelmente vai rodar. Então, nesse caso aqui é que a gente importou o scanner, se você for com o mouse em cima, ó, não utilizado. Então, a gente importou ele, mas não utilizou. Ele vai ler tudo que está lá dentro, vai ficar preparado para usar. Porém, não existe nenhum scanner ainda em nosso programa. Como que a gente vai instanciar o nosso scanner? Vou colocar aqui como comentário para a gente aprender. A gente tem a nossa classe Java, que no caso é o scanner lá do Java. O nome da classe igual a new, de novo. Aí vem a classe de novo. E aqui a gente tem um parâmetro. Pode ter esse parâmetro ou não, depende do que você está importando. No caso do scanner vai ter um parâmetro. Eu não vou explicar a fundo o que é a questão do parâmetro, mas sempre que a gente começa a falar só por cima, sempre que a gente utiliza uma função, igual por exemplo o system.out, vou dar o exemplo dele aqui. Quando tem esses parênteses, depois do que a gente chama, é porque essa função, ela, se ficar assim, somente os parênteses e ponto e vírgula, ela não tem parâmetros, mas algumas funções têm parâmetros, então a gente pode colocar algo aqui dentro. No caso do system.out é uma string, então quando a gente digita uma string aqui, ele está passando esse parâmetro para dentro da função de imprimir algo na tela, e esse parâmetro é que é mostrado na tela. No caso do nosso scanner, deixa eu pôr o ponto e vírgula aqui para finalizar, né? No caso do nosso scanner, ele tem um parâmetro que a gente vai usar padrão aqui para resolver os problemas do URI Online Judge. Então preste bem atenção que essa parte aqui, infelizmente, é meio que de cor mesmo. A gente não precisa saber a fundo para resolver os problemas por enquanto. Então scanner, que é a nossa classe, sc igual a new scanner, abre os parênteses, e aqui a gente vai passar um parâmetro que chama system.in. Certo. Então aqui eu já estou pegando o meu scanner e estou passando para ele. Ele é um receptor de dados, vamos dizer assim. Quem é que vai passar esses dados? O próprio sistema. Significa o quê? A gente vai digitar aqui no nosso sistema
os dados que a gente quer passar para a nossa aplicação. Quando a gente manda isso para o URI, é o URI que vai ficar testando o nosso código com as entradas dele. Mas aqui no nosso NetBeans, a gente vai fazer a gente mesmo. Vai colocar a gente mesmo os dados de entrada. Eu preciso ler dois valores inteiros e armazená-los na variável A e B. Então a gente já tem mais informações aqui. Variáveis A e B. Então vamos criar duas variáveis aqui. Int A igual, e agora a gente vai ter que pegar uma função do nosso scanner que recebe um inteiro. Como que a gente faz isso? A gente coloca o nome da nossa classe aqui, que a gente importou, põe ponto, e aí pode ver que aparece várias opções aqui. A gente não precisa saber elas a fundo agora, mas no caso eu quero receber o quê? O primeiro inteiro que a gente vai digitar. Então é o próximo inteiro. Tá vendo que aqui no caso de exemplo de entrada, ele digitou 10 e digitou 9. E aqui está com um espaço, uma quebra de linha entre eles, um enter, né? Então eu quero receber esse primeiro inteiro. Então a gente tem uma função que chama next int. Se você quiser, e depois abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Essa é a função. Se você quiser ter certeza que está digitando certo, pode ver que o int tem que estar com letra maiúscula, o i. Se você quer ter certeza, você pode pôr ponto. E aqui tem várias funções. A gente quer next int. Tem dois next int aqui. Qual deles usar? O que não tem parâmetro. Então, o next int é uma função do scanner, que sem os parâmetros aqui vai receber o primeiro int que aparecer na entrada e vai armazenar dentro dessa variável A. Como que a gente pode testar isso? Eu vou dar aqui um systemout, né, o salt. Vou apagar a string daqui de dentro e vou pôr o valor de A. Aí eu vou apertar o botão direito, executar arquivo. Ah, não deu certo, não apareceu nada. Na verdade, está vendo aqui que fica esse loadingzinho aqui rodando? Então, significa que a nossa aplicação está rodando. E por que ela não parou? Porque ela está aguardando uma entrada. A gente chamou o scanner, está pedindo o próximo inteiro. A gente tem que passar esse inteiro. Então, se eu passar aqui, por exemplo, 100, ele vai pegar esse 100 e eu der Enter. Não dei Enter ainda. Ele vai passar para dentro do A e depois eu vou imprimir o valor de A. Então, se eu der Enter aqui, ó, ele apareceu o valor de A. O que acontece se eu digitar outras coisas? Por exemplo, o número é 10 e der Enter. Ele vai dar erro, porque ele vai tentar procurar esse inteiro, ele não vai tratar tudo que está sendo digitado nesse começo aqui, essas strings e tal, e não vai conseguir imprimir o nosso 10. Então a gente precisa digitar o número, e é o jeito que o URI vai testar também. Então beleza. E como que eu quero então colocar, por exemplo, esse x igual a 19 aqui? Eu posso simplesmente pôr uma string, x igual mais que o a. Aí se eu fizer executar e digitar aqui um número, 8, por exemplo, x igual a 8. Então é aquele esquema de concatenação. Se a gente quiser colocar uma mensagem junto com a variável, a gente coloca a string da mensagem e depois o mais. Certo. Mas não é isso que o problema está pedindo. Vamos ler o resto do problema. Primeira coisa, leia dois valores inteiros e armazene variável A e B. A gente já tem a A e já viu que está dando certo. Agora a gente pode fazer a B. Int B, que é o nome da minha variável, igual a sc.nextInt. Vou dar Enter aqui, ponto e vírgula. Beleza. Então já estou recebendo. Então vamos continuar lendo o nosso problema. Efetue a soma de A e B, atribuindo seu resultado na variável x. Como que a gente faz isso? Quando a gente cria uma variável, a gente já usou o igual, né, para poder atribuir. E agora eu quero atribuir os valores que estão dentro do A e do B. Então é de um jeito bem simples. Eu ponho o A mais B. Opa, B maiúsculo. Lembrando que tem que ser igualzinho. Por que está com erro? Falta ponto e vírgula. Então é igual na aritmética, na matemática básica nossa. A gente colocou o A e o B. São duas variáveis, certo? Vamos ver se vai dar certo. Eu vou dar print no x aqui. Então, beleza. Eu mandei ele pegar o A, pegar o B, armazenar a soma dos dois na variável x e printar o x. Vamos ver se vai dar certo. Vou colocar aqui o valor 1, o valor 3. Ele mostrou o 4. Então, já está quase tudo andado aqui. Imprima x conforme o exemplo apresentado abaixo. Então, não é somente o valor de x. A gente tem que colocar x igual a espaço. E não esqueça de imprimir o fim da linha após o resultado.
Em Java, a gente não vai, assim, enquanto a gente estiver utilizando o print line, a gente não vai ter problema com isso aqui. Em outras linguagens é capaz de ter, porque o que acontece com o print line? Quando a gente chama essa função print line, ela vai imprimir uma linha, vai mostrar uma linha na tela e automaticamente já vai dar um enter, uma quebra de linha. Pode ver que o construído com sucesso vai estar aqui embaixo. Se a gente utilizar outra função para mostrar na tela, é capaz de dar erro. Mas enquanto estiver utilizando o print line, vai dar tudo certo. Então, se aparecer isso aqui, imprimir no fim da linha após o resultado, é só usar o print line que está tudo certo. Caso contrário, receberá presentation erro. Ok. Entrada. Então, são os valores que vão entrar. A entrada contém 2 valores inteiros. A gente já tratou isso. Então, já está aqui. Tem 2 valores inteiros. Um inteiro, outro inteiro. Um no A, outro no B. Saída. Agora a gente tem que resolver isso. Imprima a mensagem x igual a. Isso aqui é muito importante ler igualzinho. Pode ver que tem um espaço aqui entre o x e o igual. Um espaço entre o igual e as aspas. Olha lá, x em letra maiúscula. Seguido pelo valor da variável x e pelo final da linha. Cuide para que tenha espaço antes e depois. Aí ele já está dizendo aqui, conforme o exemplo abaixo. Então, se eu pegar e fizer assim, vou colocar dentro desse print line aqui, x igual a, copiei, tá vendo que está igualzinho? Isso é um jeito bom de evitar problemas. Você copia exatamente a saída aqui ou aqui. Beleza, agora eu tenho que mostrar o valor de x, mais x. Então, agora vai dar certo. Como você tem certeza, ele sempre mostra alguns casos, porque dependendo... Tá vendo que aqui, por exemplo, tem número negativo e tal. Se você fizer alguma coisa errada, pela resposta você consegue saber se está funcionando bem ou não o seu programa. Então, 10 e 9 tem que dar 19. Não preciso dar o Enter, posso dar espaço. O NextInt vai ignorar os espaços, vai procurar só os números. Vou dar Enter. X igual a 19. Igualzinho eu estava mostrando aqui. Vamos pegar um número negativo, menos 10 e 4. Vou dar Shift F6 para rodar de novo. Menos 10 e 4. X igual a menos 6. X igual a menos 6 igualzinho. E 15 e 7. Vou fazer aqui só por desencargo de consciência. 15 menos 7. 15 menos 7 vai dar 8. Então, isso mesmo, testei. Agora é hora de enviar para o URI.